Nas últimas 2 semanas, os preços nos mercados de ações, câmbio e juros no Brasil mudaram de patamar. Os ativos domésticos revelaram uma valorização importante, sobretudo aí nos últimos dias, quando a gente olha dólar e bolsa. Para falar sobre se essa mudança veio para ficar, eu converso hoje com o Bruno Marques, que é gestor na XP Asset, uma gestora independente que tem 155 bilhões de reais sob gestão e que pertence ao grupo XP. Eu sou Carlos Potorno, jornalista da Agência Estado, e começa agora o programa Cabeça de Gestor, desse 4 de julho de 2023. Bruno, muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Então, já te faço essa pergunta. Essa mudança de patamar dos preços, inclusive nos juros futuros, ela veio para ficar? Bom, boa tarde, obrigado, Carla, pelo convite. A gente acha que sim, assim, eu acho que na verdade a gente teve alguns ganhos aqui de uns tempos para cá, que vem se consolidando em termos de preço, e a gente acha que pode até gerar uma tendência um pouco mais persistente. Eu acho que quando a gente, começando pelo cenário externo, né, a gente vinha de um cenário muito conturbado esse ano, né? A gente já teve discussão da economia americana estar entrando em recessão, com preocupação com os grandes bancos. Antes disso, a gente estava preocupação com o Fed talvez tendo que subir muito mais os juros do que parecia no começo do ano, e agora se caminha para a reta final de um ciclo de alta, né? Então, a gente oscilou muito entre precificações de um pouso abrupto, de um pouso suave, de uma economia que continua reacelerando, e agora a gente parece que está caminhando com algum grau de convicção para a reta final do ciclo de juros do Fed, mais uma ou mais duas altas. A gente vê um movimento de desinflação nos principais países do mundo, né? Eu acho que todos os países do mundo têm uma inflação que vem convergindo para um patamar melhor, ainda que longe das suas respectivas metas. Então, parece um ambiente internacional mais controlado. Aquele grande receio que a gente tinha, ou de uma espiral inflacionária que demandasse muitos juros mais altos, ou ali depois da quebra do SVB, de uma recessão mais abrupta vinda por uma crise do setor financeiro. Acho que esses medos saíram um pouco da frente, né? Ao mesmo tempo, você tem um ambiente ainda de commodities super favoráveis, então é um ambiente mais propício para a tomada de risco como um todo. Falando aqui um pouco do nosso lado, do Brasil, eu acho que também tem muita coisa que está melhor, né? Eu acho que depois de uma alta de juros bem relevante, o Brasil foi o primeiro país a subir juros, botou num patamar bem elevado de juros reais. A gente está tendo uma desinflação significativa aí nos últimos 2 meses. Quando você vê as revisões nas projeções dos agentes, né, o Focus, que o Banco Central divulga, e nas próprias projeções estimadas na curva de juros, né, a curva de NTN-B, ela tem projeções de inflação implícita, né, como a gente chama. Essas inflações implícitas ou as inflações projetadas pelo mercado no Focus caíram significativamente, né? A gente chegou a pensar em inflação de 6, 6,5 esse ano, já estamos com uma inflação caminhando para perto de 5, a inflação do ano que vem caiu bastante, ainda mais relevante para o Banco Central. Nessas 2 últimas semanas, a inflação mais longa cedeu bastante, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante dizer, porque o trabalho do Banco Central é um trabalho que não só passa por fazer com que a inflação convirja para as metas, mas que ele coordene as expectativas dos agentes para que isso aconteça, né? Isso é uma parte importante do trabalho do Banco Central. É Ele tinha perdido um pouco disso. política- Até porque a política monetária ela não olha o hoje, né? Não olha a inflação do mês seguinte, está olhando 18 meses à frente, 12 meses à frente, né? Então, olhar o longo prazo é importante, né? Perfeito. E com o anúncio recente, né, do Comitê Monetário Nacional, de manutenção nas metas de inflação, né, era algo que especulou-se muito no começo do ano, muito pelas falas do próprio presidente da República, de que se revisaria para cima as expectativas de inflação, e é importante lá dizer que quando o governo está revisando para cima as expectativas de inflação, o que ele está dizendo para o mercado e para os agentes como um todo é que ele quer ou permite uma inflação mais alta. Isso fez com que as expectativas longas, de longo prazo, se desancorassem muito da meta. E agora, com essa medida, e já com a percepção de um governo que não parecia, não está caminhando para muito do que foi dito no começo do ano, essas expectativas cederam bastante para patamares foi de forma até bem rápida, e isso ajuda muito o trabalho do Banco Central, tá? Então, E no Bruno, Brasil, uma pergunta, o Semanini decidiu manter a meta de inflação nos 3%, mas mudar
o regime da meta, né? De ser em vez de ano calendário, ou seja, precisa cumprir uma meta num determinado ano, sim, por ato contínuo, assim. Isso muda alguma coisa? Isso gerou, sim, nos preços não, porque a gente viu uma melhora, né, uma queda dos juros futuros, né? Mas isso em termos de política monetária é detrator para o futuro, assim? Qual a tua avaliação? A gente não acha que seja, tá? Eu não acho que seja. Eu acho que se você tiver um banco central irresponsável, não é isso que vai trazer ele de volta à responsabilidade. Eh, então, assim, se você tiver um banco central disposto a flertar com uma inflação mais alta, isso não vai atrapalhar. E muito pelo contrário. Por outro lado, se você pensar de uma forma mais ampla, o trabalho do Banco Central, ele não é muito difícil, como você falou, né? O Banco Central mira a inflação de um ano, 18, 24 meses à frente. Ele não consegue atuar na inflação de curto prazo. Então, a auferição, né? Quando você checa se o Banco Central cumpriu a meta estabelecida pelo CMN ou não, é muito difícil quando você pensa no calendário gregoriano, né? Um ano fechado. Porque às vezes o Banco Central, por exemplo, a inflação desse ano há muito tempo que já o Banco Central não tem mais muito controle. Ele vai mexer na inflação do ano que vem. Nos próximos meses, o Banco Central já vai estar começando a olhar progressivamente para a inflação de 2025 até. Então, não adianta você fazer uma inflação do calendário gregoriano do ano certinho, porque o Banco Central não consegue mexer. Então, acho que de alguma forma, para a prática do Banco Central é muito bom. Voltando para o que a gente estava falando, então, a gente tem no Brasil um cenário em que a inflação de curto prazo melhorou muito, né, tanto pelo preço de commodities que retrocederam bastante, quanto a valorização do câmbio, quanto uma inflação de longo prazo caiu bastante, né, expectativas de inflação de longo prazo. Então, o trabalho do Banco Central é muito facilitado, né, eu acho que isso fala muito com uma política monetária mais estimulativa ou menos restritiva do que foi no passado. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o nosso cenário de atividade, o mercado chegou a falar de um PIB abaixo de 1% no começo desse ano, já se fala um PIB mais próximo de 2,5%, quase. Então, é um cenário, de fato, mais positivo para o Brasil, né? A gente tem uma perspectiva de queda de taxa de juros iminente, um ciclo que talvez seja um pouco mais longo do que se previa, uma atividade, um crescimento melhor e um governo que, pelo menos, não parece caminhar para o pior cenário, né? Não dá para dizer que é tudo perfeito, mas eu acho que as coisas estão melhores do que se temia, pelo menos. Eu acho que o arcabouço fiscal foi na banda do melhor que poderia ser esperado. Está longe de estar resolvido o nosso problema fiscal, nosso problema não é o arcabouço, né? O pecado original são os gastos, que cresceram muito nos últimos 2 anos, mas o arcabouço ajuda de alguma forma. A gente tem o ministro Haddad mostrando força com a manutenção da meta pelo CMN, eu acho que é uma coisa que tem que ser dita que foi bem positiva, e uma sinalização de uma reforma tributária que é um grande passo para o país, assim. Então, acho que, de fato, é um cenário melhor. É um governo que caminha na direção certa, então. Acho que sim. Acho que a gente tem eh, algumas decisões grandes a serem tomadas ao longo dos próximos 12 meses, né? Eu acho que não vai ser fácil cumprir a meta autoestabelecida pelo governo de primário para o ano que vem, mas acho que sim, caminha na direção, não diria que na direção 100% certa, acho que a gente tem muitos riscos pela frente ainda. Quando a gente olha para a trajetória da dívida PIB para o médio prazo, ela continua sendo insustentável, apesar de não ser explosiva, né? Mas, de fato, parece caminhar para uma direção melhor. Acho que um Banco Central independente, um regime de metas que se mantém, um regime fiscal que sofreu um pouco, mas continua funcionando, e um cenário internacional muito melhor. Sim. Com esse cenário mais positivo agora, sobretudo quando a gente está olhando o Brasil aí, como que vocês estão posicionados? Vocês têm uma posição, uma cabeça mais construtiva para a Bolsa? Conseguiram surfar essa alta aí, acho que nos últimos 30 dias de mais de 6%, no ano está subindo uns quase 9%. A gente conseguiu, acho que no ano a gente teve, na verdade, um grande erro, né, que foi, a gente teve uma visão mais pessimista com a economia americana e com a Bolsa durante um tempo, a gente ficou bem preocupado ali no bojo da crise financeira, com uma espiral negativa de setor financeiro americano e que poderia causar uma recessão. Isso a gente zerou, a gente tem hoje um risco bem baixo em ativos internacionais, a gente não vê nenhuma grande assimetria lá fora, mas no Brasil sim, a gente conseguiu pegar bem, a gente já vem há algum tempo, para quem nos acompanha
A gente está vendido ou zerado em bolsa brasileira desde o segundo semestre de 2021, né? A gente começou a vender Ibovespa ali perto de 130 mil pontos a primeira vez, aí quando chegava mais perto do 100 ia zerando, e para voltar a vender de volta. Já desde março para abril, a gente tem zerado, a gente estava zerado 100%, e quando a bolsa estava ali nos 105 mil pontos, mais ou menos, a gente começou a ter posições compradas em bolsa, a gente ainda carrega essas posições. A gente acha que nesse ambiente de queda de juros, um crescimento mais sólido, um ambiente internacional bom, a gente acha que a bolsa tem um espaço bom para andar. Assim, quando a gente olha para a bolsa hoje em dia, é, essa alta toda se justifica pelo fechamento da curva de juros longa e pela melhora das bolsas internacionais, né? Quando a gente pensa no preço da bolsa brasileira vis-à-vis os seus pares comparáveis, a gente continua bem descontado ainda. Já não tem um desconto tão grande ao nosso patamar histórico, né? A bolsa brasileira chegou a estar em níveis muito descontados em relação ao nível histórico, comparado com a projeção de lucros. Isso já não é mais verdade, ainda tem um desconto, mas não é uma excrescência, mas é um desconto grande. Mas quando a gente compara com os nossos outros pares, ainda tem bastante desconto. Então a gente acha que a bolsa tem espaço, o que não quer dizer que vai sair subindo na velocidade que subiu até agora. A gente continua com com uma visão bastante construtiva para posições em juros, principalmente juros reais no Brasil. Tá? Como eu falei, a gente acha que os nossos desafios não se acabaram. Tá? A gente ainda acha que tem bastante desafios pela frente, inclusive uma mudança significativa na cara do Banco Central nos próximos 18 meses, né? Acho que dos 9 membros do Copom, a gente deve ter uma troca de 4 até o final do ano que vem, e do presidente no final do ano. Então, a gente pode ter uma mudança, sim, na forma como a política monetária é conduzida. A gente não crê nenhuma coisa exorbitante, nenhuma mudança drástica, mas, de fato, pode ter um Banco Central um pouco mais tomador de risco, por assim dizer. Então, a gente tem gostado muito de posições em juros reais. E não nominais. Esse é o motivo que faz vocês não terem uma posição importante em juros pré-nominais? A gente até tem uma posição em pré nominal, mas a gente tem preferido e tem aumentado ao longo dessas últimas semanas a parte de juros reais. Quando a gente olha para a inflação implícita na curva de NTNB de 2, 3 anos, até 4 anos, né? São os vértices que a gente gosta. A inflação implícita já está bem ajustada. A gente acha que não tem nenhum prêmio para um cenário pior. Não que a gente esteja prevendo esse cenário pior, mas acho que seguro a gente faz. Exatamente, ninguém compra um seguro para querendo queimar o carro, querendo bater o carro. Então a gente acha que o seguro inflacionário voltou a estar bem barato no Brasil. Então a gente tem preferido a posição em NTNB. Uhum. Apesar de ter uma posição ainda menor, mas ainda tem uma posição em juros nominais. E aí, 2, 3 e 4 anos é o que você. É, assim, de grandes posições são essas. A gente, assim como em 2021, né, 2021, quando a gente começou a ficar mais preocupado com a inflação no mundo, a gente começou a tomar juros, né, apostar na alta de juros dos países emergentes que não tinham espaço para testar a hipótese de uma inflação temporária. Então, a gente começou a tomar juros, como a gente chama, né, apostar na alta de juros em Brasil, México, Chile, são países que entrariam na frente. De forma análoga, a gente também tem posições que se beneficiam da queda de juros, principalmente do Chile e do Brasil. O México a gente acha que demora um pouquinho ainda. Como a gente acha que o México pode demorar um pouquinho mais a cair juros, a gente tem gostado muito da moeda, do peso mexicano, a posição que a gente está carregado ao longo do ano. A gente tem algumas posições de curva de juros na Europa, mas nenhuma posição direcional muito grande. No geral é isso, assim, em termos de grandes alocações é o que a gente tem. E moeda brasileira, vocês têm posição ou o real deve cair mais desse? Parece que estacionou nesse patamar de 4,80, 4,82, enfim. Tem umas oscilações mais fortes do que a gente. Não dá para ter certeza se firmou uma tendência, né? A gente acha que o câmbio é uma tendência de leve apreciação, tá? Então, a gente tem uma pequena posição vendida em dólar, mas somado a isso, é uma posição que a gente chama de vendido em volatilidade, né? Que ganha se o câmbio for caindo devagarzinho. A gente não acha que tem uma queda abrupta desses níveis. A gente acha que, se por um lado o cenário é mais construtivo para o Brasil, por outro, com a queda de juros, você diminui um pouco o carrego, é, o real acaba perdendo um pouco, até pelo nível, né? Já andou relativamente bem, mas a gente acha que, de fato, pode continuar apreciando de forma bem devagar, assim. A gente não crê em uma grande apreciação, como voltar para o nível de 4 baixo, mas talvez para 4,60, se tudo é muito certo, 4,50 não nos surpreenderia. Então a gente tem uma pequena posição vendida em dólar, bem pequena, associada a uma posição, como eu falei, que é vendido em volatilidade, como a gente chama, que se beneficia se a queda for bem devagarzinho.
Entendi. Agora, uma virada nisso, uma depreciação do real não está nas possibilidades aí do cenário de vocês. O câmbio ele é feito para você falar uma coisa e acontecer a outra. Então, assim, eu não vou dizer que nada é impossível. Mas dado esse ambiente mais construtivo, a gente não consegue ver o que causaria uma depreciação efetiva. Assim, pode voltar para 4,90, até beirar os 5. Claro que pode, eu acho que está dentro da volatilidade dele. Eu acho que, assim como a gente não vê uma grande tendência de apreciação, também não vejo nenhuma grande tendência de depreciação. Partindo do pressuposto que as pessoas devem voltar a alocar em Brasil, né, tanto em juros quanto em bolsa, os estrangeiros, né, a verdade é que o estrangeiro tem parado de aplicar no Brasil há um tempo, e a gente acha que nesse momento o Brasil voltou a ser interessante, né? Então, até por comparação com os nossos pares, o Brasil é barato em bolsa e vai começar a cair os juros, isso sempre acaba ensejando uma alocação maior, até porque quando você olha para a bolsa americana por comparação, já aparecem níveis bem esticados, né? Sim. E a gente já viu, né, o fluxo do estrangeiro vindo para o Brasil, quando a gente olha, né, o mercado de ações, isso possivelmente continua, né? Para finalizar, e ainda falando de bolsa, vocês veem setores que podem sair mais beneficiados desse cenário todo aí que você apresentou até o fim desse ano? Até acho que sim, tá? Assim, eu acho que quando a gente faz a alocação nos fundos, né, eu acho que a gente tem uma tendência a olhar a bolsa de uma forma muito macro, tá? Então, quando a gente faz alocação em bolsa, a maioria das vezes a gente faz uma grande carteira, ou no próprio índice, a gente às vezes escolhe uma carteira quando tem alguma coisa que tem uma aderência a um cenário macro muito mais claro, mas no geral a gente acha que é um cenário mais construtivo para ativos ligados à atividade doméstica, ligado à taxa de juros, então acho que os ativos mais tradicionais, nesse caso, são ativos de economia local, que tem alavancagem maior no mercado de juros e por aí vai. Acho que não tem nenhuma grande ação específica que a gente tem no nosso portfólio, a gente tem basicamente uma carteira de ações bem ampla ligados a esse setor e parte grande de Bovespa, né? Então acho que a gente acha, um amigo uma vez falou um negócio que eu acredito, quando você entra no supermercado, tá tudo barato, você não precisa escolher muito o que você quer comprar, né? Então acho que como ainda está nesse quadro, a gente tá preferindo manter a maior parte da alocação em bolsa no Ibovespa mesmo. No índice mesmo, tá É, ótimo. Bruno, muito obrigada pela entrevista, viu? eu que agradeço, obrigado pelo convite. A gente encerra aqui então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.